não tínhamos necessariamente uma pretensão, nenhuma ideia de gravar nesse momento, só que a pandemia, a situação, a forma que a gente estava foi nos levando a uma necessidade de criar aquilo com todas as coisas que estavam acontecendo. A gente não estava tendo show, não estava tendo contato. A gente começou a compor e falou, é um disco, tanto que quando a gente viu, a gente falou, 20 faixas. Eita! Fazendo parte dessa transformação de antropofagia ali dentro de todos os ritmos e os temas que estavam na nossa cabeça, vinha isso, Oxe, Axé, Exu, que são referências do Nordeste, para a grande expressão do axé, a grande linguagem do axé chegando nos mares, entendendo toda essa diáspora africana. Então a gente começou a pensar nisso, poxa, se a gente lançar tudo de uma vez, vai ficar um material um pouco confuso, e a gente começou a identificar esses compartimentos, né, quase que os atos, né? Navio Pirata, Recital Instrumental e América do Sol virou uma coisa só. A gente pensou muito como vinil, como documento musical, né? Como esses 3 discos, esses 3 ambientes que se montavam. E aí o Oxe, Axé, Exu, os 3x que tem ali, essa linha do tempo que foi se passando na cabeça da gente, tentando cada vez mais a gente entender. Então foi uma construção entre pesquisa, entre formatos de produção, entre composição, e entre comunicar, que é quando realizar isso, né? Quando você faz isso. E depois isso tudo virou uma coisa só. Penso nisso, precipício, vejo lá de cima. Desde o início, o rei que sobe cai de lá. A nunca, mano, subestime na crise, não vá pro crime. Então, dessa canção, céu vá subindo, subindo. As primeiras coisas que vinham vindo era muito uma coisa de beat, com letra, com rima, que tinha muito a ver com a energia e com as coisas mais quentes que ainda estavam no carnaval e no mais recente que a gente tinha de memória. De repente a gente começou a ver que depois de uns meses aquilo começou a ficar pesado, aquilo começa a ficar um pouco mais denso, começa a vir outras coisas, começa a vir o elemento, por exemplo, acústico, né, dos instrumentos acústicos, o bandolim, o charango, guitarra baiana acústica, violão, outras coisas começaram a vir, saindo um pouco da coisa mais elétrica e mais coisa que a gente tem quando está ensaiando. Esse tato de diferenciar, como a gente fazia anteriormente naturalmente, o eletrônico, o orgânico e a mistura dos dois, e que vai dar... Isso misturou, a gente já não está mais preparando os ingredientes separadinhos para fazer o prato, sabe? Não tem mais isso, a gente está cozinhando num freestyle de jogar de mão, assim, muito interessante. De repente, você está fazendo uma música fincada em um drum and bass, que é um jungle, e é totalmente urbano, e de repente você está flertando com as coisas de música clássica, junto com o maestro Bira, e sem diferenciar mais, né? E aí? Mas havia guerra, batalha, guerra, batalha, guerra, batalha, guerra, batalha, guerra, batalha, guerra, batalha, pra tentar viver a vida com você. A efervescência da música sul-americana, caribenha, central, toda ali na gente comunicando um contexto social, político, e a gente com o coração preso em relação à América Latina. Tem América Latina, tem Brasil, tem uma coisa, um questionamento também político, social nessa história muito forte. Tenho herança de luta, mesmo não querendo abrigar. Dignidade é combustível no Peru, Chile e Bolívia. E desde Brasil eu te abraço primeira linha. Troco máscara por capucha pro povo melhores dias. Para que nunca mais, cantava minha mãe, para que nunca mais. E lutar pelo direito de viver em paz. Falando de temas, não necessariamente que são temas caça-níqueis, né? Temas comerciais e tudo mais. Então, no final das contas, a coisa foi se abraçando por um processo de coletivismo em um momento tão difícil de pandemia, que a gente não está conseguindo se abraçar fisicamente, a gente se abraçou pela arte, e esses clipes foram feitos dessa forma. Se mandarem ditadores militares, aviões cruzando os ares, com seus olhos de televisão, não vão ver